Bora. Então vamos lá, 30 de março de 2021, mais uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município de Vila Velha. Quero saudar aí o secretário Paulo Renato, o secretário Manuel Góes, que estão aqui conosco, toda a equipe da Centec e outras secretarias da Prefeitura Municipal de Vila Velha e a todos os conselheiros presentes até o momento. A gente quer também agradecer a presença de todos os colegas fazedores de cultura do nosso município e de outros municípios que possam estar aí presentes nesse momento. Nós temos o nosso primeiro ponto de pauta. Eu sigo de forma bem objetiva para que a gente ganhe tempo. Pode ser assim? Então, vamos lá. A aprovação da ata da 13ª reunião ordinária. Então, os conselheiros presentes, por gentileza, utilizem o chat para fazer essa aprovação. É só colocar sim, sim, e aí a gente tem o registro dessa aprovação da 13ª reunião ordinária. Podem utilizar o chat a partir de agora. A aprovação de ata é o primeiro ponto, como de costume. Ok, acho que temos aí aprovação no chat. Ok, Aline? Podemos avançar? Na minha conta aqui, eu acho que já quase todos já... Fábio, Driele também já votaram? Fábio, Driele, por gentileza. Mariane também. Só colocar no chat, aprovação. Se tiverem alguma dificuldade em relação ao voto no chat, vocês podem utilizar, abram o áudio e façam o voto, tá bom? Para que a gente faça uma reunião mais objetiva. Acho que é importante, porque a gente tem pontos muito importantes aqui. Acho que foi agora, Aline. Falta Driele também. Ok, Driele, estamos Driele, por gentileza. Driele, se você estiver ouvindo e estiver passando por algum problema técnico, é só abrir o seu áudio ou vídeo e manifestar o seu voto. A gente está aguardando somente o seu voto. Algum contato dela? Não, ela não respondeu, não se manifestou. Deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que caiu. Não, tá aqui. Tô pedindo para ativar o som e a câmera. A gente pode avançar? A gente tem sem o voto dela, a gente tem a maioria? Pela sua conta aí? Ela abriu. Driele. Ela voltou aí.
Voltou, obrigada. Adriele, por gentileza, a gente precisa do seu voto para aprovar a 13ª, a ata da 13ª reunião. É só você digitar no chat sim ou não, ou manifestar o seu voto agora, por gentileza. Você está ouvindo bem? Você entendeu o que a gente pediu? Você pode fazer por um gesto, se você quiser. A gente está te vendo pela câmera. Você não está ouvindo? Está ouvindo? Não consegue falar? Ei, boa tarde. Boa tarde. Eu estava falhando, não estava conseguindo ouvir. Agora que eu consegui ouvir. Ok. Adriele, o primeiro item de pauta é a aprovação da ata da 13ª reunião ordinária. Então, a gente precisa do seu voto, sim ou não, para aprovação, para a gente finalizar essa votação. Sim, meu voto é sim. Ok, obrigada, Adriele. Então, aprovada o primeiro ponto de pauta aí, aprovada então a ata da 13ª reunião ordinária. Pelos conselheiros, vamos para o segundo ponto de pauta. O segundo ponto de pauta é o horário das reuniões ordinárias, né? O calendário 2021. O calendário 2021 das reuniões do Conselho foi aprovado em 2020, cumprindo aí sempre a regra de última semana, né? Sempre terça-feira da última semana do mês. Então, nós temos, desde que iniciou a pandemia, feito as nossas reuniões nesse horário comercial, às 14 horas ou às 15 horas, sempre tem sido um horário ou outro, né? Sempre, né, no início da tarde. E dois conselheiros que não estão podendo participar citaram a impossibilidade por ser em horário comercial, né? E então, minha responsabilidade é trazer esse ponto para os senhores, para que a gente pense aqui, né? Nós temos aí uma participação expressiva dos membros do Conselho da Prefeitura hoje, e isso nos alegra muito. Então, assim, a gente precisa pensar se nós vamos manter a nossa reunião nesse período da tarde ou se a gente vai mudar para período turno, para que todos, então, possam participar. Então, a gente precisa ouvir tanto os membros da sociedade civil quanto os funcionários da prefeitura. Então, o secretário Manuel, o secretário Paulo Renato, seria importante ouvi-los nesse momento sobre esse ponto. Eu vejo assim, para nós, a gente tá junto e misturado, né, Manuel? Se tiver que ser mais tarde, vai mais tarde. Se tiver que ser mais cedo, tá mais cedo. Nosso propósito é construir a cultura. Tamo junto. Mais algum colega do conselho quer se manifestar a respeito? Vamos discutir sobre o assunto, por gentileza. Boa tarde a todos, aqui é o Manfredo, eu represento o segmento da música. Boa tarde, secretário Paulo Renato, secretário Manuel, Adalgisa, demais membros do Conselho, artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nenhuma objeção em relação à flexibilidade dos horários também, bastando a gente poder fazer uma comunicação prévia de quando vai ser esse horário, para mim, está ótimo. É isso. Mais algum colega manifestar? Dalgisa. Oi, Andressa, pode falar. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Para mim, esse horário tá bom, mas se tiver de mudar alguma coisa também, eu tô de acordo, tá? Assim, só reiterar que dois colegas, na verdade, vou ser mais expressivo, porque eu liguei, mandei mensagem para os colegas que não estavam participando para cobrar a presença deles na reunião do conselho, né? Esse é meu papel aqui também.
Então, e também para fazer cumprir o regimento diz, que no caso de faltas sucessivas e não justificadas, essas pessoas elas serão substituídas para que outras ocupem a cadeira e possam participar de forma ativa do conselho, né? Então, eu procurei esses colegas e 2 disseram que a impossibilidade deles era em relação à questão do horário, né? Mas mesmo quando era no período noturno, esses colegas também, né, não participavam muito. Então, assim, é uma possibilidade para dar, olha, assim, a gente está aqui, vamos discutir se é possível ou não mudar o horário. Então, é nesse sentido que eu queria que a gente pensasse, né, se vale a pena mudar, não vale a pena mudar, será que se a gente muda para um horário noturno, a gente vai ter mais pessoas participando ou menos pessoas? Importante que a gente tenha participação maciça aí, tanto dos representantes da prefeitura quanto da sociedade civil. Mais algum colega quer falar para a gente dar então um encaminhamento? Eu quis só fazer um link na sua excelente fala e aproveitar já e deixar esse apelo aqui aos secretários, justamente sobre essa questão em relação aos membros da Procuradoria, né? Penso que é extremamente vital para este conselho a presença dos membros da Procuradoria aqui nesse conselho. Eles possuem cadeiras aqui, é importante que pelo menos um dos 2 participem das nossas reuniões, né? Para que a gente possa, enfim, dialogar sobre o que for com um pouco mais de rapidez, né, em relação a esse trâmite de informações, né? É isso. Só para fazer uma fala em função da questão da nossa Procuradoria, sem querer justificar, mas justificando, é um momento muito complicado para o setor público e a Procuradoria, a demanda que eles estão passando nesses dias é absurdo, né? Então, eu, sem procuração da Procuradoria, mas eu entendo e só justifico essa ausência de hoje em função desse momento tão crítico que a gente está passando, né? E que é totalmente aceitável essa falta de hoje, mas certamente eu vou estar falando com o doutor Vitor Silvares e com o Sub André, que são 2 parceiros que têm nos ajudado muito, né, e que são importantíssimos, eu concordo aí com o Manfredo, nessa participação para a construção aí do que a gente precisa para frente. Obrigada, secretário. Alguém tem alguma proposta concreta de se a gente mantém esse horário ou a gente faz uma alteração de horário? Alguém tem uma proposta para a gente fazer? Adalgisa, eu acho que a pergunta é se os que estão presentes tem alguém que não possa participar à noite. Ok, obrigada. Eu acho que, se pela sua fala, Adalgisa, a frequência, a participação está boa no horário que está sendo feito, né? E por causa de 2 que já tinham ausência mesmo quando era à noite. Eu acho que correr o risco de mudar para a noite e ter mais ausências, né? Então, assim, o pensamento que eu faço é esse. Eu acho que o time que está ganhando não se mexe. O quórum está bom, a participação está boa, vamos seguindo. Okay. Vamos lá, pessoal, vocês conhecem aqui no Zoom, tem um recurso chamado reações. Vamos fazer uma coisa bem moderna agora? Se vocês concordam que a gente mantém nesse horário da tarde, acha um joinha, ou então se você quiser, faz um joinha aí para mim na câmera e a gente vai entender que a gente mantém nesse horário da tarde. Ok, já tem vários aparecendo aqui. Uhul, muito bom. Ok, isso aí. Então, joinha, galera, vamos continuar à tarde. A gente está gravando e a gente tem disponibilizado as nossas reuniões. A gente está disponibilizando via YouTube também. Isso é uma coisa legal. Nós temos poucos inscritos no canal do YouTube, então pedir ajuda aí dos colegas que têm redes sociais relevantes, né? Sandreira, Manfredo. E para divulgar o conselho, se vocês puderem fazer essa gentileza, para que as pessoas conheçam e que elas tenham acesso a essas reuniões, isso seria muito importante. O conselho também
também tem repostado tudo que a gente tem conseguido ver lá do movimento da Lei Aldir Blanc, a gente está repostando e divulgando também. Então, se vocês puderem repostar. Então, continuamos nesse horário, ok? Joinha. Vamos para o terceiro item de pauta. Eleição da presidência e vice-presidência. Como os senhores sabem, eu ano passado fui eleita vice-presidente do Conselho. Por duas ocasiões me tornei presidente, com a saída do então secretário Alvarito, e depois com a saída do então secretário Peterson, que naquelas ocasiões foram eleitos como presidente do Conselho. Bom, estou presidente desde então, desde o ano passado, e eu quero agora, como é de costume, orientado pelo próprio regimento, colocar então em votação o cargo de presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, acho que é um ponto que a gente pode abrir a fala para o secretário Paulo Renato, secretário Manuel, subsecretário Manuel, para fala, né, da secretaria e também de algum conselheiro que queira pontuar nesse momento, e depois a gente faz um encaminhamento. No nosso modo de ver, Adalgisa, nesses meses que a gente tem participado junto, você está fazendo uma condução bem sem lado, né, conduzindo de forma do interesse da cultura, e se o nosso voto puder sensibilizar, eu acho que vale a pena aí a sequência. Claro, se você também aceita, né, continuar, que a gente sabe que não é fácil, né, conciliar os afazeres do dia a dia, dos negócios, num momento tão complicado, e fazer a parte associativista de fazer com que o setor como todo cresça, né? Mas eu acho que, no nosso modo de entender, seria muito, muito bom para essa sequência aí do que a gente tem aí para construir junto, se você pudesse estar continuando, né? É o modo que nós, da Prefeitura, vemos aí o momento atual. Obrigado, secretário. Subsecretário Manuel, quer manifestar ou não? Ok, obrigado. Mais algum colega quer fazer alguma colocação? Mas o não dele significa aprovação. É só porque, como a gente já falou, é para economizar tempo, tá bom? Eu entendi. Ele fez assim, tipo assim, concordando. Eu entendi. Pode ficar tranquilo. Então, tem algum colega, algum conselheiro que queira se manifestar nesse momento? A hora é agora. Vou fazer uma fala rápida a respeito disso. Eu acho importante, sim, a gente falar sobre essa questão da presidência e vice-presidência do Conselho. Eu concordo com o secretário Paulo Renato sobre a Adalgisa, está fazendo um excelente trabalho. Mas gostaria de ressaltar que a gente tem outras prioridades, né? Eu acho. De repente, eu não sei se o momento seria para votação neste momento ou se a gente votaria para estipular uma votação onde demais participantes possam estar presentes, para que a eleição seja o mais democrática possível e dentro disso, mensurar as prioridades deste momento em específico. Então, só ressaltar essa questão deste momento nosso. Só isso. Obrigada, Manfredo. Mais algum colega quer se manifestar? Por favor. Pode abrir seu microfone e falar. Celso fez assim, pode abrir o microfone, Celso. Boa tarde a todos. E nesse contexto, Adalgisa, também gostaria que, se você pudesse aceitar e continuar, porque coisa cíclica, tudo bem, mas nós estamos num momento que a gente não pode estar perdendo informações, e você está bem informada das coisas que estão rolando nesse momento, né? Não é época para tantas mudanças, né? Sempre penso, coitado de nós, né? Principalmente aqui no Conselho, né? Onde nós já passamos bastante gestões atrás
sempre formulando conselho, isso, agora ele está tudo certinho, parece, né? E que nós vamos agora nos debruçar sobre um tema muito sério, que é a Lei Aldir Blanc, né? E eu sempre fico achando isso tudo muito importante, mas sempre triste, porque a gente acaba nunca falando da sapatilha da bailarina, do pincel do artista e de tantas outras coisas que demandam para a gente fazer, né? Eu vejo um momento justo, eu não entendi muito a fala do meu querido amigo Manfredo, que acabou de falar, em termos de democrático. Acho que está sendo democrático, tem fórum, sabe? A gente também não pode ficar perdendo tanto tempo assim, né? Então, eu sou a favor que proceda, se está tudo legalizado, que proceda a eleição hoje. E se você puder ser reconduzido ao cargo, também sou favorável. Obrigado, então. Obrigada, Celso. Fico lisonjeada com a fala dos colegas e me sinto muito honrada de estar junto dos colegas aqui nesse momento, e um momento tão difícil, né? A gente, quando entrou ano passado, não imaginava que a gente ia viver tudo isso juntos, né? Uma pandemia e tampouco a situação da Lei Aldir Blanc. E eu acho que, assim, todos que estamos aqui temos condições de ocupar esse cargo, porque, na verdade, a gente, eu penso que tem um motivo maior por estar aqui, né? Então, eu queria saber se tem mais algum colega, e aí a gente faz... Caro colega Manfredo, eu entendo a sua colocação, mas a gente tem um regimento, né? E a gente precisa cumprir o regimento. Eu não posso me manter no cargo como substituta e não termos um vice-presidente, por exemplo, ou não termos um presidente, né? Eu tenho que ocupar um cargo, eu ocupo esse cargo na vacância de um presidente, né? Então, é o que diz o regimento. Então, eu quero que os colegas entendam que, assim, é importante que a gente cumpra o que está previsto, né? Então, a gente precisa fazer essa eleição, e eu queria encaminhar, então, se algum colega quer se candidatar ao cargo de presidência, se manifeste agora para a sua candidatura, e eu vou, então, colocar também a minha candidatura, então, agora a presidência do Conselho, como diz o regimento, e aí fazemos, em sequência, a eleição da vice-presidência, como previsto no regimento. Pode ser assim? Perfeito, Adalgisa. Tem algum... correto. Ok. Tem algum colega que deseja se candidatar à presidência do Conselho? Não tem nenhum colega? Vou esperar mais um pouquinho. Tem algum colega que deseja se candidatar à presidência do Conselho? Ok. Não havendo, eu coloco então o meu nome para a candidatura deste conselho, e eu acho que, para simplificar, como a gente não tem outro candidato, a gente pede a manifestação só no caso dos contrários à minha permanência, né, a minha condução aí como presidente, continuando até o final deste ano, né? Porque a gente cumpre aí 2 anos. Então, até dezembro seria para a presidência deste conselho até dezembro. Então, no caso de objeção, se houver, eu peço que o colega conselheiro coloque no chat no momento, por favor. Está aberto. Uma dúvida a respeito. E em relação à vice-presidência, como é que ficaria? Então, aí encerrado agora, Manfredo, o cargo de presidente, a gente vai colocar a vice-presidência para votação.
Aí os colegas que desejarem vão se manifestar para vice-presidência e a gente coloca para votação, ok? Podemos então abrir o chat para votação. Então, os colegas que discordarem da minha permanência na presidência podem se manifestar agora. Alguma manifestação de algum conselheiro? Gente, fiquem à vontade, tá? Não se sinta constrangido. Sou uma pessoa analisada. Vamos lá. Não temos? Gente, olha isso. Pronto. Continuo como presidente desse conselho. Me sinto muito feliz e honrada com a escolha dos senhores e senhoras. Muito obrigada. Vamos até dezembro juntos nessa luta. Seguindo o que diz o nosso regimento, vamos lá. Temos então a vice-presidência do conselho e então eu gostaria da manifestação aí do secretário Paulo Renato, do secretário Manuel sobre esse assunto e se tem algum colega que deseja ocupar a vice-presidência do conselho se manifesta agora, porque aí a gente já encaminha a votação. Dalgisa, eu queria sugerir aos participantes que o Manuel Góes, que está no público, mas é um fazedor de cultura, né? É uma pessoa que entende todas as aflições do setor, que pudesse estar participando como vice do conselho, e isso também nos dá uma condição interna na prefeitura também de mais, não que não vá ter apoio, não é isso, né? Independente de estar ou não estar, mas eu acho que dá uma força maior para a gente, o nosso representante da cultura poder estar participando diretamente aí no conselho. Sugestão. E ver se o Manuel aceita também, Manuel. Subsecretário, o senhor aceita? Fez joinha aí, senhor aceite, né? Então tá bom. Vamos lá. Algum outro colega do conselho deseja se candidatar à vaga de vice-presidência do conselho? Pode abrir seu microfone agora. Eu gostaria de me candidatar à vice-presidência do conselho. Concordo com o Paulo Renato a respeito do Manel, mas vou fazer uso aqui das atribuições democráticas, né, e colocar meu nome à disposição. Ok, temos mais alguma manifestação de algum conselheiro? Não temos. Então, vou encaminhar para votação. Façamos assim, você vai digitar no chat, conselheiro, né? Vai digitar no chat. Então, se vota no subsecretário Manuel, vai colocar Manuel. Se vota no colega Manfredo, ok? Vamos fazer assim? Posso abrir a votação, então? Então, oficialmente aberto no nosso chat a votação para a vice-presidência do conselho. Eu preciso votar? Não, né? Então, aí eu acho que é uma questão particular, né? Manfredo, se você vai votar. Uma pergunta sobre, em relação ao regimento, né? Eu posso votar em mim, no caso, né? Pode. Vamos lá, está aberta a votação. Eu abstenho de votar em mim mesmo, tá?
se algum conselheiro estiver com dificuldade para a utilização do chat, abrir seu microfone ou a câmera e se manifestar, ok? Sandreira, então, pode falar pelo chat. E no caso de alguma questão que você queira propor como pauta de reunião e tal, o regimento prevê que você traga essa questão e ela tem que ser aceita pelo conselho para dar um tempo de fala que é de 3 minutos. Então, se você quiser expor o tema no chat, a gente encaminha no momento que a gente acha importante. Agora, se for sobre este ponto, você já pode colocar no chat, tá bem? Fique à vontade. Ou se for outra questão, aí a gente encaminha no momento oportuno e solicita a autorização de fala aos conselheiros. É o que prevê o regimento, tá bom? Presidente Adalgisa, reiterando, Manuel Góes, eu me abstenho de votar, tá? Sim, senhor. Obrigada. Aline, temos todos os votos já dos conselheiros ou a gente tem alguém que ficou sem votar para a gente chamar aqui o voto? Eu acho que eu já me perdi aqui no chat. Oi, pelo que eu consegui registrar aqui, acho que todos votaram, sim. Se alguém não votou ainda, gente, por favor, se manifeste aqui no chat, tá bom? Mas acredito que sim, todos tenham votado. Ok? Encerramos então. Aline, você pode passar para a gente a quantitativa de votação, por gentileza? Então, foram 3 votos no Manfredo e 7 no Manuel, com uma abstenção, né, do próprio Manuel. Uhum. Ok, então aí temos o resultado da eleição. Fica então na vice-presidência, o subsecretário Manuel Góes. Me sinto feliz por essa votação aí e pelo ambiente democrático do nosso conselho. Parabéns a todos e também, né, a gente tem aqui esse ambiente que todos podem se colocar, se candidatar, então isso é muito importante, né? E obrigada ao colega Manfredo, né, por estar sempre se colocando à disposição das questões ligadas ao Conselho. Ok, vencemos então esse ponto de pauta, que é o terceiro. Vamos então ao quarto ponto de pauta, que esse é muito importante, que é a prestação de contas da Lei Aldir Blanc e o decreto a respeito da questão do decreto federal e do protocolo eletrônico da prefeitura. Então a gente pede então uma fala aí do secretário Paulo Renato, do secretário Manuel, da Aline, sobre essas questões, né, que a gente encaminha aqui, porque muitas questões têm sido colocadas pelos nossos colegas fazedores de cultura sobre essa questão da prestação de contas, né, e do decreto federal em relação a esses prazos. Então a gente gostaria de ouvir dos senhores, né, um posicionamento sobre essas questões e também sobre o protocolo eletrônico da prefeitura. Então fiquem à vontade para a utilização da fala neste momento. Só vou fazer uma falazinha inicial só, e depois o Manuel e a Aline e o Fábio Luiz, que está aí também nos ajudando, né, Manuel? Que é o nosso sub de esporte, nos ajudando aí na construção. Nós estamos
construindo aí o documento para poder ser publicado, no ato, né, prorrogando tanto o prazo de execução quanto o prazo de prestação de contas, né? Uma coisa que a gente não pode perder é que, da mesma forma que cada um tem um prazo limite de prestação de conta, a prefeitura tem também o seu prazo de juntar essas informações todas e fazer a prestação de conta dela com o governo federal. Então, como nós não temos ainda oficialmente uma posição do governo federal da prorrogação, nós vamos fazer uma prorrogação de um tempo, né? Aí, o que tá dito é que o governo federal faça essa semana ainda ou na próxima a prorrogação efetiva, e aí nós vamos fazer uma nova publicação trazendo para o prazo que o governo federal fizer, tá certo? Aí o Manuel e a Aline falam tecnicamente melhor aí da construção. Só antes do secretário falar, e da Aline, obrigado, secretário. Eu gostaria de falar aos colegas fazedores de cultura que estão presentes que se tiver alguma coisa específica sobre esse ponto, podem utilizar o chat agora e a gente facilita o diálogo dessa forma. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar aqui meu voto favorável à abertura da fala, né, para a fala da sociedade civil. A gente sabe que são muitas dúvidas, né, muitos sentimentos a respeito deste período e deste momento, e eu acho que seria bacana da nossa parte, enquanto conselho e da secretaria também, ceder, nem que seja dentro do tempo de regimento, aí, os 3 minutos, para a fala, deixar a pessoa falar, o artista, o trabalhador e trabalhadora aqui da cultura, se expressar a respeito dessa angústia que a gente está sofrendo neste momento, a respeito desse quesito que são os prazos da Lei Aldir Blanc. Deixar essa minha fala já antecipando aí esse direito de fala para a sociedade civil, né? É isso. Eu gostaria que os colegas se manifestassem a respeito. Ok, Manfredo, vamos fazer então assim, a gente segue com a fala do secretário Manuel e da Aline sobre esses pontos, e aí a gente, o ponto seguinte, a gente pode abrir essa votação, ok? Então, para a gente cumprir a ordem um bom andamento, e aí todos são atendidos. Já está anotadinho aqui. Secretário Manuel e Aline. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a confiança pela votação. Estamos juntos, tá? É um trabalho conjunto, é pela cultura, com vocês, de forma colaborativa, participativa. Então, a nossa maneira de ver cultura é dessa forma, democrático, juntos, né? Fortes, que não adianta fazer cultura de outra forma. Cultura é lugar de resistência, cultura é lugar de comunicação, cultura é lugar de solidariedade. Primando esses pilares é que eu conduzo há mais de 40 anos a minha jornada, né, de participação até então voluntária e agora profissionalmente, estando subsecretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Sabemos da angústia, conheço bem a angústia, conheço todo o caminho, as dificuldades do artista, e nós, mais do que nunca, estamos trabalhando diuturnamente. É muito difícil, porque os decretos foram concebidos de uma forma torta, mas estamos aí na expectativa, né, do governo federal publicar esse decreto, corrigindo uma série de distorções que causam no segmento artístico-cultural essa apreensão muito grande. Então, o que nós conseguimos construir? Depois eu gostaria, presidente, abrir uma fala para a Aline, complementar tecnicamente, e o nosso subsecretário Fábio, que também é advogado, está nos assessorando nessa parte jurídica, junto com a Procuradoria-Geral do município. Nós construímos, então, um documento, tá, que a gente vai agora divulgar para vocês, e depois a gente vai enviar para a presidência do Conselho, que prorrogando o prazo de execução para 15 de abril e prorrogando a prestação de conta para 15 de maio. Então, até 15 de maio, os artistas têm tempo para prestar contas, tá, daqueles editais e projetos contemplados. E a execução até 15 de abril, tá certo?
E esperamos, como o secretário Paulo disse, com a publicação do decreto do governo federal, que esses prazos se estendam mais, que seria o ideal que nós colocássemos tudo isso para o final do ano, tá? Para que tenha todo um conforto. E a outra grande preocupação que eu sei que os artistas têm é daqueles projetos que ainda estão por receber, por questões de não terem sido empenhados. Nós temos recursos, graças a Deus, a Prefeitura de Vila Velha tem um saldo pequeno, baseado nos saldos de outros municípios do estado e até do Brasil, mas é um valor significativo, são R$100 e poucos mil, que o governo federal nos permitindo utilizar, a primeira coisa que nós vamos fazer é pagar todos esses editais que não foram empenhados, que são poucos, e vai sobrar, com certeza, já fizemos uma projeção, recurso para nós abrirmos novos editais, tá certo? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Se você me permitir, o presidente Adalgisa, queria abrir a palavra para o subsecretário Fábio, para falar um pouco da parte legislativa, da parte legal, e em seguida a Aline, que é a nossa secretária, que vivenciou todo esse processo de gestão da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado. Ok, claro. Eu posso falar, então? O Fábio que vai falar primeiro. Pode falar, Aline. Fábio, tá aí? Aline, isso, Aline. Então, eu estou aqui. Pode falar, Aline, primeiro. Primeiras damas. Tá bom, obrigada. Eu estou vendo aqui também algumas perguntas no chat, já vou emendar a fala, né, reforçando o que o secretário Paulo e o subsecretário Manuel já falaram, e já respondendo algumas perguntas aqui também. Esse documento que está sendo elaborado é uma portaria estabelecendo o prazo. Por quê? Estamos ainda na iminência de sair esse decreto federal, né, que vai tratar sobre prorrogação de prazos em geral. Eles não falam que prazos, não falam de qual inciso, se é do inciso 2, se é do inciso 3. Para quem viu a fala do secretário Mário Frias, ele só coloca que vai ser em relação a prazos e falando que esse decreto, né, sairia essa semana, né, no caso o vídeo que saiu na semana passada. Então, a gente está nessa expectativa ainda do decreto federal. Independente desse decreto federal e do teor que vier nesse decreto federal, a gente também tem que se precaver, de alguma forma. Porque a gente não sabe, por exemplo, se esse prazo que os municípios têm para prestar contas lá do relatório final, se ele vai ser mexido também. Então, novamente, né, repito, algo que eu já falei lá na webconferência também, o que nós temos no momento para trabalhar em cima é o prazo 29 de junho de 2021. Esse é o prazo que temos nesse momento. Prazo que nós, enquanto gestores, né, no caso, o gestor municipal, ele tem para poder enviar o relatório final ao governo federal. Se esse prazo vai ser alterado ou não, aí só o decreto federal que vai dizer isso para a gente. Então, nesse momento, o que nós temos é isso. Então, essa portaria da Prefeitura de Vila Velha, especificamente da Prefeitura de Vila Velha, vai estabelecer, com essas datas que o secretário Manuel disse, né, o prazo para execução e para a prestação. A prestação está se estendendo, gente. Até então, o que a gente tinha imaginado até o momento, a prestação seria 30 de abril. Então, teoricamente, projetos já executados antes do dia 30 de abril. Então, a gente ganhou aí mais uns 15 dias, porque a prestação que a gente está querendo colocar agora, né, para o município, é de 15 de maio. O prazo final para a prestação de contas é o 15 de maio, ok? E aí, tendo, então, até prazo para execução, né, 15 de abril, 15 de maio, prestação de contas. Isso enquanto estamos jogando com as regras do momento. O decreto pode mudar tudo. Então, pode ser também que essa portaria que a gente está construindo, ela se modifique. A gente só vai publicar ela depois que sair o decreto federal. Então, se o decreto federal vier com um prazo novo
para a prestação de contas dos municípios junto ao governo federal, então também isso vai ser modificado. Então, eu quero que fique bem claro, fiquem bem claras essas informações para vocês, tá? Sobre a questão do protocolo eletrônico, é o seguinte, que gerou algumas dúvidas também, né? O informe que foi feito em cima apenas de orientação quanto ao uso do protocolo eletrônico, ele não fala de prazos. A gente não fala de prazos ali naquele informe, não cita prazos, né? Só há uma menção ao decreto estadual por conta do decreto estadual não haver a necessidade, não haver permissão, no caso, de acontecer o atendimento presencial, né? Como alguns de vocês, inclusive, estavam questionando, muitos ligaram para a secretaria, e a gente foi passando essas informações de que, enquanto ainda estava havendo agendamento no protocolo, né, presencial, as pessoas poderiam ir lá no protocolo presencial, lá no térreo da prefeitura, levar o seu material que estava sendo feito lá mesmo, no protocolo, a abertura desses processos eletrônicos. Porém, com a suspensão de tudo, inclusive do próprio atendimento presencial no protocolo, aí há necessidade de orientar o uso do protocolo eletrônico feito por todo mundo, né, de forma virtual, de forma online, ok? Então, sem precisar de que o artista, né, o munícipe, vá presencialmente ao protocolo da prefeitura. Então, ele pode fazer isso de casa, e aí surgiu um problema de anexar, principalmente as mídias, né, anexar vídeos, e aí aquele informe, ele traz essa orientação, uma forma ali de a gente flexibilizar essa questão, né, e de atender a essa nova realidade por conta da suspensão devido à quarentena. Né? Então, o decreto estadual, ele estabelece a quarentena, e não prazo nenhum de prestação de contas está vinculado ao decreto estadual de quarentena, ok? Acho que sobre esse ponto, né, tá respondido. Inciso 2. Sobre o inciso 2, é a regra da lei ainda. O inciso 2 não entra nessa prorrogação. O inciso 2, o prazo para prestação de contas do inciso 2 está bem claro, tanto na lei federal quanto no decreto federal. Então, para espaços culturais, é a data 120 dias após o recebimento, após o pagamento que aquele espaço recebeu do recurso, ok? Então, não tem essa nova regra para o inciso 2. A gente não tem como trazer um novo instrumento legal que fique acima, né, que se sobreponha ao que está definido, né, no instrumento legal federal, que é a lei e que é o decreto federal. Então, quanto a espaços culturais, a gente não tem prerrogativa para mudar isso. Acho que até o próprio Fábio pode explicar melhor essa questão jurídica para vocês. Ok, Aline, encerrou sua fala. O Fábio pode falar então agora, e depois a gente parte para a demanda que foi gerada aqui no chat. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente, vice-presidente, a todos os participantes. Apesar de ser do esporte, mas sou um admirador da cultura. Sou muito honrado em participar, né? E participar e ajudar também no que for possível, me colocando à disposição de todos aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, tá, obrigado. Então, a Aline foi muito feliz em sua fala, sabe, na sua explanação, né, quanto à portaria que nós vamos executar, né, analisando, vamos falar como advogado, analisando a própria lei federal e os decretos. Ela é muito vaga quanto à prestação em algumas situações, né, deixando um lastro, uma vacância muito grande. Então, assim, com o intuito de ajudar
né? A gente sabe que devido à pandemia, devido à quarentena, as situações pelo nosso município de Vila Velha tem passado, acabou se dificultando cada vez mais as situações, mesmo que sejam em organizações online, né? Os eventos, mas a gente sabe que agora com a prestação de contas e tudo, então essa portaria ela vem para assessorar, para ajudar nesse ponto, nesse lastro, onde não tem essa vaga na lei, para que a gente possa ajudar. Então vai ser uma portaria para que vai dar um prazo um pouquinho maior da execução e um prazo um pouquinho maior da prestação de conta, até que saia mesmo o decreto federal que nós estamos esperando aí, que deve sair nessa próxima semana. Eu acho que o decreto federal ele vai regulamentar toda essa situação, né? Acredito eu, que vai deixar nós, como administração pública, mais confortável e vocês também, né? Vou falar um pouco agora com uma experiência. O que eu peço é assim, muito cuidado com a prestação de conta, né? As pessoas que estão fazendo a prestação de conta, que a gente tem na secretaria, na Centec, pessoas especializadas por isso, para tirar a dúvida de vocês, para prestar conta, porque isso é o que mais cria transtorno depois, é a prestação de conta, né? Então, a parte da documentação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, liguem para a secretaria, tem uns canais, por mais que seja um home office, tem os canais, vocês têm os contatos nossos, todinhos lá da secretaria, para a gente poder auxiliar vocês nessa prestação de conta. O intuito da Centec é ajudar todos o máximo possível, né? Porque depois da prestação de conta de vocês, nós também temos que fazer a nossa prestação de conta. E dinheiro federal, esse recurso federal, ele é o que mais temos cobrança em cima dele, é a prestação de conta, porque é eles que nos dão aval para conseguir outros benefícios também. Então, assim, me colocar aqui à disposição de vocês para tudo, qualquer dúvida que tenham também que eu possa ajudar, dentro da prestação de conta, dentro de alguma outra dúvida em geral. Mas, primeiramente, só agradecer a minha participação. Obrigado, presidente. Obrigada, secretário Fábio Luiz, e subsecretário de Esportes, né? E presença aí também, a fala dele como advogado, importante. Mas aí a gente ainda tem as questões aqui levantadas pelos nossos colegas fazedores de cultura e que estão pedindo, na verdade, fala aqui, né? A gente tem um pedido de fala do Sandreira. Só um minutinho que eu vou só acompanhar aqui o chat, do Manfredo, do colega Manfredo, que é conselheiro. Tem mais algum fazedor de cultura da sociedade civil que queira ter a oportunidade de fala neste momento? Se manifeste no chat, por favor. Colega Manfredo, você já pode utilizar a palavra, né, como conselheiro. E logo na sequência, se tiver mais algum outro colega da sociedade civil que queira a oportunidade de fala, a gente vai fazer a votação aqui e liberar então a fala do colega. Manfredo, você pode falar. Fique à vontade. Bom, ninguém se manifestou mais para falar agora, né, nesse momento. Nenhum outro colega conselheiro, né? O conselheiro. Bom, primeiro eu gostaria de... A Andressa se manifestou, ela fez um sinalzinho, eu acho que sim. Mas desculpa, Manfredo, confirma por gentileza, Andressa, se você quer a fala, tá? Mas fique à vontade, Manfredo. Andressa, você gostaria de falar? Eu sei da minha vez para você. Não, Manfredo, pode falar, tranquilo. Ok. Bom, preciso aqui, de antemão, já deixar a minha veemente manifestação contrária a esse prazo, né, que está sendo apresentado para a classe artística agora. A primeira coisa que eu preciso fazer alusão aqui é de que não foi considerado o lockdown em que a gente está, gente. Nós estamos num lockdown que interferiu diretamente na execução dos projetos. Eu estou falando como conselheiro que recebe todos os dias uma mensagem de um artista pedindo ajuda. Todos os dias. Desde o início da pandemia. E também falo como artista. Não houve, dentro dessa pandemia, um período aplicável para a execução dos projetos. Para quem propôs um projeto, isso a gente está traçando uma linha
generalizando todos os projetos, de certa forma, e a gente sabe que cada projeto tem uma peculiaridade diferente. Então, um projeto que apresentou uma live de 1h30, 2 horas, ele vai ter uma demanda diferente de um espetáculo teatral, de uma performance circense, né, de uma coreografia de dança, de uma gravação de disco, de EP ou de single. Cada projeto tem um período de processo diferente que precisa ser levado em consideração. E o mais importante disso, a gente não pode passar por cima do bem-estar do artista nesse momento, que já vem sofrendo muito. Então, esse prazo, ele não está contemplando sequer o período de lockdown, que nos tirou 18 dias. Saca? Eu poderia dizer que isso de certa forma, a gente corre esse risco de ferir um compromisso ético nosso, colocando os fazedores e fazedoras de cultura em risco, empurrando um prazo como esse. E como a Aline bem falou, ainda que a gente antecipe a nossa situação em relação ao que está por vir da Secretaria Especial de Cultura, neste momento. A gente não sabe o que vai vir de lá e a gente tem que se preparar, mas esse preparo ele não pode descontemplar a classe artística. Ele não pode descontemplar a classe artística, gente. Eu estou falando eu não estou falando só das questões financeiras que foram gravemente afetadas, mas da saúde direta e indireta dessas pessoas. Problemas psicológicos que aumentaram ou que surgiram nesse período. 18 dias, os 18 dias, no mínimo, tinham que ser contemplados nesse prazo final de vocês. Outra coisa que não faz sentido é que a secretaria tenha um tempo para prestação de contas maior do que toda a classe artística em relação à elaboração de projeto, que a gente sabe que não é uma demanda fácil. Elaborar projeto é uma coisa que é uma outra arte. Exige do proponente ali uma expertise que nem a maioria não tem. A maioria não tem, a gente sabe disso. A gente que vem participando dos processos da Aldir Blanc, desde a sua apresentação, desde a sua elaboração, difusão, até este momento aqui, a gente sabe que para elaborar um projeto para apresentar dentro de um edital como foi o nosso, ainda que por todos os erros possíveis, feito em tempo recorde, né, para fazer chegar um recurso que era para ter sido emergencial e que hoje ele já não é. A gente sabe que desse dinheiro essas pessoas não sobreviveram desde março do ano passado. Elas não sobreviveram, elas deram um outro jeito, elas tiveram que dar um outro jeito. Isso era para ser um bálsamo, um acalento, e não um motivo para a gente perder mais noites de sono. Eu não sei se algum colega aqui vai partilhar isso comigo, mas eu já não durmo bem já tem meses. Então, tem gente tomando antidepressivos, e num momento como esse, ver a secretaria pensar num projeto que só beneficie o seu prazo final para a execução da sua prestação de contas, que é devidamente importante, mas que não contempla todo o período de elaboração de projeto, inscrição de projeto, resultado final, início da execução e, então, a prestação. Nós estamos, hoje é dia 30 de março, hoje é dia 30 de março, 30/3. Teve gente que só recebeu depois de fevereiro. Então, como é que isso pode ser um prazo plausível, gente? Como é que isso pode ser um prazo praticável? Como que a secretaria estou finalizando, como que a secretaria consegue mensurar que os fazedores e fazedoras de cultura vão ficar bem, tendo que dividir, que fragmentar todos esses processos de uma participação num edital como o nosso, para que ela tenha esse tempo de 30 dias ou mais para fazer a sua prestação de contas. A Secult, a exemplo da Secult, a nossa Secretaria de Estado, que é a nossa referência, que foi a nossa referência em relação à elaboração dos nossos editais aqui, e a posição dela foi mais humana nesse sentido. Ela colocou o prazo final de 1 de junho, porque o prazo final de prestação dela é igual, 29 de junho. Então, 28 dias para prestação de contas, qual que é a prioridade da secretaria neste momento? Eu gostaria de saber.
se não for Aldir Blanc, se não for o atendimento para essa específica. Eu gostaria de estar falando sobre a Festa da Penha, eu gostaria de estar falando sobre as festas da cidade, sobre um auxílio emergencial, a exemplo da Prefeitura de Vitória, que já implementou o seu para a classe artística. A gente não pode esperar da federação esse auxílio de R$200 que está vindo aí, que estão planejando, que vai ser aprovado ou que já foi. A gente aqui já está caminhando para esse atendimento à classe nesse sentido, superando esse período, mas estamos aqui falando sobre os prazos. Uma coisa que a gente não esperava era que a Secretaria Especial de Cultura fosse se manifestar em apoio à classe. Ninguém esperava isso. E eles o fizeram. Então, uma portaria dessa, ela vem fazer uma agressão à classe artística. Uma agressão no sentido de que a gente... Saca? Gente, a gente precisa fazer um entendimento. Quantos dias a secretaria precisa para fazer o relatório dela e quanto disso ela tem que colocar no sacrifício do artista que já está flagelado. Eu preciso lembrar, a classe artística, maioria autônoma, maioria que não tem uma renda fixa diferente dos membros deste conselho que recebem seu salário sagradamente. Colega. Eu não trabalho desde março do ano passado. Então, assim, vou finalizar minha fala com isso. A minha consternação aqui é como conselheiro, mas também é como artista, mais até. Vamos ser um pouco humanos nesse sentido e pelo menos respeitar o prazo que havia sido acordado. Isso está em ata em reunião do conselho com a antiga gestão sobre final de abril. Final de abril, minimamente. Isso, gente, considerando que nós vamos sair desse lockdown melhores. Nós estamos com uma taxa de 82 mortes diárias no Espírito Santo. Então, quem vai determinar como é que isso vai funcionar não é o decreto, não é a lei, é o número de mortes, o número de leitos lá ocupados nos hospitais. Isso é o que vai determinar se a gente vai poder voltar para executar os nossos projetos normalmente ou não. Normalmente, sim, já reduzidas tantas possibilidades de trabalho que vão resultar em entregas com menos qualidade. Porque o artista ele precisa estar bem para poder fazer o trabalho dele. E o impacto disso na sociedade é notório. A gente tá forçando o artista a correr um risco e entregar um trabalho medíocre. Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Obrigado. Obrigada, Pedro. E quero ressaltar a importância da fala do colega, perguntar se mais algum conselheiro tem alguma manifestação, porque nós vamos abrir aqui uma votação, inclusive para a manifestação da sociedade civil. Então, eu gostaria de perguntar, acho que a Andressa tinha pedido fala, né? Andressa, se você quiser, só vamos ter atenção do tempo regulamentar de 3 minutos, secretário Manuel também, ok? Então, Andressa, secretário Manuel, estão inscritos e só confirmar, por gentileza, Sandreira, se você quer uma fala, porque aí eu abro na sequência a votação, ou se mais algum fazedor de cultura deseja, mas a gente não pode ter uma quantidade muito grande, porque a gente tem um limite de horário, né? Sim, né, Sandreira? Beleza. Então tá bom. Andressa, depois na sequência o secretário Manuel e a gente abre a votação. Olá. Estão me escutando? Sim, Andressa. Dalgisa, está escutando vocês? Sim, estamos escutando. Na verdade, o colega Manfredo disse tudo o que eu queria falar. Os artistas circenses, eles estão passando tão apertado com esse pouco tempo para eles fazer a prestação de conta e, na verdade, eles estão passando tão apertado. O que eu queria saber mesmo botaram lá o site para as pessoas fazerem a prestação de conta na prefeitura, mandar tudo lá. Mas os artistas circenses, eles são muito leigos. Na maioria das vezes, eles não têm nem notebook, eles não têm computador, eles têm um celularzinho muito ruim ainda. Vai dar tempo de abrir a prefeitura lá, a secretaria, para que eles possam estar levando a prestação de conta lá, sem ser feito online, igual colocaram agora, para poder fazer, porque, eu estou correndo para mim poder ajudar eles. Todo dia eu estou num circo, estou num lugar diferente, mas eles estão muito perdidos, pouco prazo para eles fazer muita coisa, entendeu?
Aí, tipo, se a prefeitura acabar esse lockdown e der tempo, a prefeitura abrisse lá, fica mais fácil para eles ir lá e fazer a prestação de conta lá. É mais fácil para eles, porque eles são muito leigos e são muitos artistas para mim, para a gente poder estar ajudando. Tá tudo muito corrido, muito difícil. Mas o Manfredo aí, ele foi sábio nas suas palavras, tá? Ok, Andressa, obrigada, querida. Vamos então ouvir o subsecretário Manuel Góes. Pode abrir o microfone. Tá fechado, secretário. Está aberto agora? Sim. Está aberto. Bom, já que fomos citados, né, vamos fazer algumas considerações. Tudo pertinente que o conselheiro Manfredo falou, que a Andressa falou, tudo realmente muito pertinente. Essa também é a nossa preocupação, tá certo? Sabemos que realmente a própria legislação dos prazos concebidos originalmente pela Lei Aldir Blanc são prazos tortos, são difíceis de execução, entendemos tudo isso. Eu não posso responder pelo Estado como eles vão conseguir fazer a prestação de contas deles para com o Ministério do Turismo. Eu só quero deixar aqui registrado para que todos tenham conhecimento, são quase 500 processos que têm que ser avaliados e analisados e recebidos as prestações de contas. Todos esses processos, a grande maioria, já era para estar com a prestação de conta realizada. Sabemos das dificuldades, sabemos da pandemia, tá? Ninguém como nós, eu principalmente, conheço todas as dificuldades de vocês, tá? Temos essa preocupação. Não podemos realmente tomar nenhuma atitude que depois nós tenhamos problemas. Acreditamos muito quando o conselheiro registra que o secretário de Cultura do Ministério do Turismo, Frias, fala que atendeu o artista. Aí você me perdoa, eu quero discordar disso. Eu ainda não tenho o decreto, tá? A gente não sabe o que diz esse decreto, o que está contido nesse decreto. E a gente sabe das dificuldades. Ninguém está insensível às dificuldades, ninguém está insensível à crise. Nós não temos como mensurar o que vai acontecer com o Brasil, com Vila Velha, com o Espírito Santo amanhã. É muito grave a situação. Sabemos perfeitamente do problema, nunca visto, nunca vivido pela humanidade, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sabemos disso, estamos trabalhando para isso e podem ter certeza, com muita sensibilidade. Não existe da nossa parte, da Centec, da Prefeitura Municipal de Vila Velha, qualquer desprezo e irresponsabilidade para com os artistas. Muito pelo contrário. Nós, se não tivéssemos vivendo esse tempo estranho, essa pandemia terrível, vocês estariam surpresos com muita coisa que nós estamos desenhando. Mas, infelizmente, há um ano a economia está parada e nós assumimos agora em janeiro. E não podemos também, como vocês não estão podendo trabalhar, nós também não estamos podendo trabalhar. Então, podem ter certeza que a atenção está sendo dada, tá? Não existe, vou reiterar, nenhuma falta de sensibilidade, muito pelo contrário. Mas nós temos que tomar os cuidados legais. Mas não pode sobrepor a vida do artista, da comunidade, à lei. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que cumprir a regra. Estamos flexibilizando esse primeiro momento, que já ajuda muito, porque são poucos os projetos que precisam ser prestados contas. Então, a questão da forma de apresentação já está flexibilizada. Pode ser de forma digital, pode transformar um presencial em digital, em gravado.
Tudo isso já está sendo colocado há algum tempo. Como vou prestar conta? A Centec está lá, a equipe nossa, capitaneada pela Aline, está lá para receber as dúvidas, e isso é feito todos os dias. Então, eu quero deixar vocês bem tranquilos, que estamos sofrendo tanto quanto ou mais que vocês. E ansiosos por sair esse decreto, tá certo? Ansiosos por termos realmente reconhecido. Essa lei foi uma grande vitória para a classe artística. É um divisor de água. A arte e a cultura, a partir de agora, inclusive da pandemia, vai ter que ser conduzida de uma outra forma. Não esperem vocês, artistas, voltar àquela realidade anterior. É hora do artista se renovar, é hora do artista se qualificar, é hora do artista empreender. O artista, agora, pós-pandemia, tem que ser um empreendedor, trabalhar na economia criativa, ser o gestor do seu talento, ser o gestor da sua arte. Mudou, não tem aquela forma antiga de arte, ela não vai caber mais, porque nós vamos demorar muito tempo para nos recompormos. Então, estamos juntos, contem com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, em especial a Secretaria de Cultura, que tem todo o apreço e todo o cuidado, todo o respeito para com vocês. Mas nós estamos vivenciando tempos diferentes, tempos de mudança. Então, nós esperamos que venha esse decreto do Ministério do Turismo, que corrija uma série de coisas. A luta foi muito grande nossa para conseguir a Lei Aldir Blanc. E agora que conseguimos, tá? Temos que manter e despertar, tá? Para o poder público, despertar para o empresariado a importância de se ajudar o artista, de patrocinar o artista. Mas agora a situação mudou. E ela já nasceu com certas dificuldades. O dinheiro chegou tarde, chegou numa virada de renovação política, eleições, tudo isso colaborou para prejudicar. Vocês têm toda a razão, toda a razão. Mas existem regras e regulamentos. Vocês, quando participaram, tem o edital, mas não tinha pandemia. Foi tudo concebido dentro do ano pandêmico. Não estou justificando, não é falta de sensibilidade, é apenas uma realidade. Mas tenham certeza que o que nós pudermos fazer dentro do nosso alcance ou acima dele, nós faremos pela cultura e por vocês, que sabemos que vocês, dentro da economia, tá, são os que mais estão sofrendo. E nós respeitamos muito isso, tá? Estamos muito preocupados. Agora, eu queria, se você me permitisse, presidente, talvez a Aline tenha alguma consideração a fazer, porque ela também foi citada, senão que eu encerro a minha fala deixando para vocês, tá, o agradecimento pelo crédito ao nosso trabalho e podem confiar. Tá? Muito, muito obrigado. Ok, secretário, vou ceder a fala para a Aline, mas logo na sequência a gente vai fazer o pedido. Aliás, antes da Aline, me permita, querida, como eu havia falado, vou cumprir aqui a minha fala, que eu gostaria de perguntar aos senhores conselheiros se nós podemos autorizar, como prevê o nosso regimento interno, a fala do colega da sociedade civil, Sandreira, que solicitou uma fala, tá? Então, se houver a concordância dos colegas, coloquem no chat, por favor, só sim, e aí a gente já faz na sequência, após a fala da Aline, o colega Sandreira pode falar. Uma coisa que eu queria, ok, já estão se manifestando, ótimo, coisa que eu queria pedir assim aos colegas, eu não quero ser a chata que fica interrompendo, nós temos um tempo regulamentar de 3 minutos, vamos respeitar, porque nós também temos um tempo regulamentar de reunião, né? E a gente já está chegando aí no nosso tempo regulamentar, se não me falha a memória, se minha conta está certa. Então, só para a gente poder caminhar bem, para que todos tenham fala, para que todos tenham oportunidade de se manifestar, vamos respeitar os 3 minutos? Então, na hora que você for falar, dá uma olhadinha no relógio, ou então, se eu der um acenozinho assim, eu peço gentilmente que a gente respeite. Aline, por favor, depois o colega Sandreira, eu acho que todos estão concordando com a sua fala, tá,
Antes da fala da Aline, eu vou só fazer um adendo a respeito da prerrogativa que a gente tem de uma reunião extraordinária, se for o caso. Este assunto, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Se for necessário que a gente eleja uma nova reunião, a gente pode botar em votação. Questão de ordem, a gente vai ouvir os colegas como está previsto, depois, se você quiser, você manifeste isso na sequência. Vamos fazer uma questão bem organizada, tá bem? Aline e depois Sandreira, por favor. Assim, não tem muita coisa para falar, não, bem rápida. Na verdade, acho que o secretário Manuel já disse tudo aí, contemplou. Em nenhum momento, quero, né, que fique claro aqui, deixar registrado, que nem por parte da gestão atual, no caso que eu estou me referindo a eles, né, com quem eu estou lidando, e nem na gestão anterior também com quem eu lidei diretamente, em nenhum momento eu posso falar, porque eu estou desde o ano passado acompanhando isso, a situação, a realidade dos artistas foi desconsiderada. Em todas as ações, em todas as tomadas de decisões que houveram e que estão sendo feitas, sempre pensando, sempre priorizando na melhor forma possível de atender a todo mundo, de atender a todos, melhor forma possível, né? E isso eu falo com a minha consciência tranquila, ok? Com a minha consciência tranquila. Então, assim, não há em nenhum momento uma insensibilidade para poder atender a esse problema. O problema a realidade a lei, ela tem as suas lacunas, ela tem os seus pontos cegos, ela tem brechas para várias interpretações e várias situações complicadas, né? Então, a gente tem essa preocupação também em relação à aplicação da lei e como ela vai ser executada por todos, pelos artistas e também, claro, pelos gestores municipais. Então, acho que para resumir, eu acredito que, na verdade, sim, essa portaria só vai ser publicada, volto a repetir, após o decreto federal, né? Após o decreto federal. Então, nesse momento, o que a gente tem é o 29 de junho. Essa é a data limite para a gente aqui e que tem que ser considerada também por vocês como data limite. Data limite que eu falo não para prestar contas, né, mas data de limite pensando em todo o processo. Porque a gente recebe a prestação de vocês, a gente está analisando a prestação de vocês. Então, a gente está, nesse momento, analisando as prestações daqueles que já fizeram a prestação, né? A gente depois tem que publicar isso em Diário Oficial, aqueles que foram aprovados e que não foram aprovados. Os não aprovados, ou seja, os reprovados, pela nossa legislação do fundo e pelo decreto que regulamenta o nosso fundo, tem as penalidades a serem também consideradas e colocadas em prática, que é isso que o relatório final quer saber de nós, município, é isso. Você aprovou quem? Se você não aprovou, então o que você fez com relação àquele artista que foi reprovado na prestação de contas? É isso que eles querem saber. E levantar todas as informações demanda, sim, um tempo. Demanda um tempo, porque a gente, né, a gente está lidando aqui com uma equipe muito boa, mas é uma equipe pequena, né, uma equipe pequena. Então, assim, a gente não pode contar achando que vamos colocar 15 dias antes o prazo para vocês prestarem contas, que 15 dias a gente vai dar conta de elaborar o relatório final e enviar para Brasília. Não vai, a gente não vai dar conta. Eu tenho que pensar com o pé no chão. Infelizmente, a gente tem que pensar com o pé no chão também. Eu tenho que pensar na realidade que a gente tem lá, de trabalho e de condições de prefeitura. Então, diante dessa situação toda que é bastante complexa, sim, que é bastante complicada, sim, mas também para todo mundo. A gente tem colegas que estão morrendo lá na prefeitura, tem servidores que estão falecendo de Covid. Então, assim, é muito complicado também, né? Para a gente, sabendo que a gente vai dar conta, a gente vai dar conta.
Mas a gente tem que ter o mínimo possível de condições para a gente conseguir realizar esse trabalho também. Lembrando que a pandemia não atinge só vocês, atinge a gente está atingindo todo mundo, né? É uma questão, infelizmente, que ainda no Brasil a gente está sentindo da pior forma possível, né? A pior forma possível que a gente está sentindo, está tendo que passar por isso. Então, tudo isso também está sendo levado em consideração, ok? Aline, obrigada. Vou abrir, então, a fala para o colega da sociedade civil, Sandreira, como foi votado aí, concordaram os colegas. Colega Sandreira, só observe o tempo regulamentar, tá bom, meu querido? E depois a gente tem umas perguntas aqui que eu acho que são importantes que sejam respondidas nessa reunião. Não estou te ouvindo. Testa seu microfone de novo. Vai lá. Não tá saindo som não, Sandreira. Você quer colocar um fone? Tá. Eu vou, Aline, secretário Manuel, eu vou só dar uma olhadinha aqui, passar para vocês duas perguntas, que eu acho que a gente tem devolutiva ainda nessa reunião, tá? Que acho que Aparecendo que o da Wagner. Pronto. Nossa, mãe do céu. Está nos ouvindo? E agora eu não estou ouvindo eles. Eu não estou te ouvindo, Adalgisa. Seu microfone está cortado. Desculpa. Não, então só a pergunta da Wagner que eu estava falando, que era a respeito de como saber que um projeto foi entregue e se ele tá tudo ok. E uma pergunta, Aline, talvez, se você puder informar também depois da fala do colega, sobre a questão de imposto de renda, que foi a Ana Cíntia que fez essa pergunta anteriormente, sobre a declaração de imposto de renda. Colega Sandreira, fique à vontade, são 3 minutos, ok? Obrigada. Tá. Vamos lá, então. Eu sou muito... eu concordo plenamente com a fala do Manfredo, mas eu acho que, antes de tudo, assim, eu só queria falar, acho que a gente tem que tocar nesse regimento, porque eu acho que a classe tem que votar, a classe artística, até porque que os conselheiros passam e os artistas ficam, né? E eu acho que tinha que arranjar um jeito de ter a votação da classe, né? Da classe artística, até porque é o que movimenta a cultura, não é? E a outra coisa sobre a fala do Manuel, uma fala muito interessante e tal, mas sim, Manuel, com certeza é um momento em que é outro momento do artista fomentar a cultura, é um outro momento, né? Um outro momento de olhar a cultura, os momentos de pandemia, e também é um outro momento dos gestores de cultura municipais, estaduais, a nível nacional também, exercer o seu poder de gestor, né? E até em cima disso eu deixo aqui uma fala para o secretário Paulo Renato, né, o nome do secretário, que assumiu essa gestão e não convidou a classe, não marcou nenhuma reunião, né? E eu não sei qual o plano de cultura dele, e nesse momento que a gente está passando tão difícil, em que a pandemia se expandiu de um jeito muito grande, eu estou vendo a secretaria vindo de verba federal, eu quero saber a contrapartida da Secretaria de Cultura com a classe. Eu quero sentir a empatia da Secretaria de Cultura com a classe. Eu não estou vendo, estou vendo mais uma gestão em cima da Aldir Blanc, igual a sua fala foi muito interessante, eu gostei, né, do que poderia ter feito. Enfim, eu acho que é super importante, nesse momento, ir até a classe, ouvir a classe. Como a colega Aline falou que tem
pessoas morrendo, assim também tem artista morrendo. E outra coisa também sobre esse momento tão pandêmico assim, eu queria dizer que o município está... os artistas poucas vezes estão entrando, muito artista. Estou falando porque eu recebo de uma galera pedindo ajuda, Sandreira, o que você pode fazer e tal, e a gente vai fazendo. Mas nesse momento, está um momento tão delicado que, veja bem, a classe artística está entrando poucas vezes no mercado, mas todo dia os impostos municipais entram na casa dos artistas. E a gente precisa resolver isso. Então, o que eu estou pedindo aqui enfim, concordo plenamente com a fala do Manfredo, né? Eu sou um artista que vivo de edital, sempre fui gestor da minha carreira, eu sou um artista autoral, então imagina, um país terceiro mundo viver de música autoral. Então, eu vivo de edital, sou gestor da minha carreira, então eu venho também pedir que esse momento em que é preciso que os gestores também tenham uma nova visão de que é gerir arte nesse momento tão pandêmico. Então, ou seja, eu acredito que esse momento agora é uma chance de aproximar a secretaria e artista. A secretaria cumpriu o papel dela a nível de mostrar qual a empatia que tem, porque está um momento muito assim, Lei Aldir Blanc, e aí tem N coisas que se pode fazer online. Para começar, no meio da pandemia, não tinha como o secretário solicitar uma reunião, mas virtual ele tinha como situar, fazer uma reunião com a classe, ver está precisando, mas não teve disso. Assumiu, vem nas reuniões aqui do Conselho e as coisas vão se... Então, enfim, só queria pedir isso. Empatia, secretário de Cultura, Manuel. Empatia. Eu sei que você é um cara sensível, né? Um cara que está do nosso lado, mas eu quero que a secretaria nos dê uma resposta além da Aldir Blanc. Além. Esquece a Aldir Blanc. Quero que a secretaria fale para os artistas do município. Sim, seus impostos são cobrados todos os dias, mas nós temos algo para estar com vocês e demandar esse anseio de cada artista. O Manfredo foi muito pertinente a fala. Não vou falar nem do circo, porque está todo mundo, o circo, então, muito afetado. A galera do teatro. Eu estou com 3 projetos para entregar ao Aldir Blanc, a nível de Secult, governo do Estado, que está... por causa da pandemia, não sei como é que eu vou fazer isso, a gente teve, e coloca uma data e sai. Então, gente, por favor, empatia. O momento é esse, é empatia. É um momento onde o artista precisa rever sua gestão cultural, sua gestão como artista, como produtor, como gestor da sua... E também os secretários rever, porque aquele modelo de gestão antiga não cabe mais nesse momento. Passou, agora é uma nova era, tanto para o artista e para o gestor. Então é isso, gente. Beijo grande no coração. Me permita, secretário. Um minutinho, me permita. Sim. Ok. Obrigado, Sandreira, pelas colocações. Rapidamente, nós estamos fechando nosso 3º mês de gestão. Nós estamos pegando uma secretaria, uma cultura municipal com passivo enorme. Não existe nada de cultura feito, tá certo? Então, e outra coisa, a máxima da nossa gestão, primeiro nós vamos realizar, vamos conceber para depois informar. Vamos viver de promessas, nós vamos viver de vontades. Então, você tem razão, empatia na nossa gestão, na gestão do Arnaldinho, é o que mais tem de preocupação com Vila Velha. Só que, lembre bem, 3 meses, nosso projeto para a cultura é de, no mínimo, 4 anos. E nós temos uma pandemia para atrapalhar. Então, a preocupação existe, o contato estreito com o Conselho, que é a representação de vocês. Nós vemos no Conselho Municipal de Políticas Culturais o representante leal, o representante certo, oficial da classe. Com ele, nós estamos tendo todo esse diálogo. Agora, realmente, em 3 meses, nós não podemos apresentar absolutamente nada, porque nós já estamos em fase de construção. E outra coisa, priorizamos em 3 meses vários problemas, resolvemos vários problemas para finalizar a Lei Aldir Blanc. Tá certo? Então, tínhamos que preocupar com ela, porque dela vocês estavam precisando, e precisam sempre. Para depois, sim, partir para o nosso plano de governo. Mas, para isso, nós temos que ter a casa organizada. Muito obrigado, Sandreira, muito obrigado a todos. Presidente, desculpe me estender.
Não, fique tranquilo. Acho que a gente tem espaço para todas as falas aqui. Eu fico feliz da fala do nosso colega, do Sandreira, fala de todos aqui. Eu acho que esse é o espaço que a gente tem que ter como conselho. É um espaço que tenha todas as manifestações e a gente tem que prezar por isso, né? Vamos lá, a gente tem que dar andamento. Eu acho que a gente sai aqui pelo menos com 2 encaminhamentos, a gente tem que ser prático também nesse sentido. Penso que um encaminhamento necessário é fazermos, como até o colega Manfredo colocou, uma reunião extraordinária para que haja diálogo e de preferência assim com bastante participação da sociedade civil sobre esses assuntos ligados à Lei Aldir Blanc. Eu acho que a gente não esgota aqui esse assunto e essas manifestações. Eu acho que a gente precisa dialogar, mas eu penso que há uma expectativa essa semana sobre o decreto, né, que vem do governo federal, e a gente não pode realizar essa extraordinária antes de sexta-feira por conta dessa expectativa que a gente tem, porque se sai esse decreto, a gente muda muita coisa em relação ao que a gente está pensando. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso. Então, nós poderíamos pensar numa reunião extraordinária para a próxima semana, no início da próxima semana, e aí dá tempo da gente fazer uma chamada legal nos grupos de WhatsApp e tal, que aí a gente já vai ter concretamente o que a gente pode fazer. Um outro encaminhamento que eu penso que seria importante, pensando nos nossos colegas do circo e nos colegas que têm dificuldade em questões digitais, é de pensarmos em 2 ou 3 ou 4 pontos de apoio em que a gente tivesse aí um computador, internet, para que esses colegas pudessem ir para fazer as suas prestações de contas, porque, como a Andressa disse, né, tem colegas que têm celularzinho ruim, e se tiver, né, um lugar que ele tenha um apoio aí para usar uma internet legal, ter um computador, uma impressora, facilite a sua prestação de contas, né? Óbvio que nós estamos aí nessa semana ainda em lockdown, existe uma possibilidade, inclusive, de prorrogação. A gente tem visto alguns noticiários, a gente acha que isso é possível, mas havendo a liberação, a gente pode pensar juntos em fazermos uma força-tarefa aí, né? O pessoal da região 5, das regiões, pelo menos um ponto em cada região, para que a gente possa dar alguma estrutura esses colegas. Não sei se isso é possível, se a gente pode pensar conjuntamente nesse auxílio. Bom, são 2 encaminhamentos, então, assim, o primeiro encaminhamento é sobre uma reunião extraordinária. Quero saber dos colegas se concordam, se tem alguma fala e se a gente pode encaminhar para votação essa reunião extraordinária. A minha sugestão sobre uma extraordinária era já na extensão dessa daqui. Então, eu queria esclarecer isso, tá? Que essa extraordinária já fosse uma extensão, porque existem falas ainda a serem cumpridas, sabe? É minha sugestão. Se não for possível, eu gostaria de fazer uma última fala. Tá, infelizmente, assim, colega, eu assim, particularmente não posso, porque eu tenho, como vocês sabem, eu sou professora, né? Então, eu tenho aí uma agenda apertada daqui para frente, mas... Não, minha fala é curta, se você deixar, eu falo agora. Eu só gostaria de ressaltar o seguinte, que a classe artística não tem salário. Então, ouvir de membros da secretaria que estão sofrendo tanto quanto ou mais que a classe artística é, no mínimo, cruel. Eu ouvi isso da Aline e do Manuel. Nós não possuímos salário. Vou repetir, nós não temos salário. Então, nós estamos enfrentando a mesma pandemia sem um garante financeiro. Ok? É isso. Ok, colega Manfredo. Mais alguma colocação? Adalgisa, eu posso responder, já que eu fui citada? Eu não falei isso, você está colocando palavras na minha boca. Eu falei que a gente está sofrendo também com a pandemia, né? Que a gente tem colegas que a gente está perdendo, muita gente contaminada. Então, assim, a pandemia também atinge a gente. E foi isso que eu falei, foi nesse sentido. Eu não falei que a gente está sofrendo mais que vocês, não, gente. Por favor. Está gravado, é só conferir depois. Ok, tá gravado. Então, a gente confere depois, tá bom, Manfredo?
Eu queria só ressaltar uma coisa. Todos nós estamos cansados, estressados, tudo isso. É um sofrimento inimaginável para a humanidade. Nós estamos aqui com um objetivo comum, então não vamos perder isso de vista, ok? Vamos fazer uma reunião extraordinária. Eu acho que a gente tem um instrumento maravilhoso que é pensarmos aí de novo, termos tempo para poder dialogar. Vamos fazer? Então, eu queria solicitar aos colegas conselheiros que neste momento votem a favor uma reunião extraordinária na próxima semana. Se os colegas concordarem, a gente pode aproveitar a terça-feira, que já é um dia, né, já combinado aí para as reuniões do conselho, no mesmo horário, às 14 horas, na próxima terça-feira, que vai ser dia... Ajuda aí, galera, qual é a data? 6. Creio que é 6 de abril. Então, 6/4, obrigada. Então, dia 6/4, às 14 horas, a gente faz uma extraordinária. E aí, vamos lá? Se você concorda, coloque sim, se você concorda. Ou então abre aí tua câmera, dá um joinha, que a gente resolve, vai ser mais rápido. Vamos dar celeridade ao processo. Ok. Bora? Então, terça-feira que vem, Celso Adolfo joinha, todo mundo, é isso aí. Vamos dialogar, ter tempo, com calma, e também com a expectativa, né, gente? Eu sinceramente, eu tô com muita esperança e eu quero manter minha esperança de que haja essa prorrogação aí para todos, para que dê uma... para todo mundo, né? Então, a gente tá... Eu, particularmente, estou pedindo a Deus por isso. Então, temos reunião na semana que vem. Já vi uns sims aqui pelo chat. Joinhas, então temos reunião na próxima terça. Deixa eu anotar, pessoal, porque senão eu me perco aqui. 6/4, né? 14 horas. Reunião extraordinária. Ok. E qual foi o outro encaminhamento que eu fiz? A pessoa não tá, já tá bugando a cabeça. De pensarmos aí pontos de apoio para os nossos colegas que têm dificuldade digital, etc. A gente pode tratar disso na próxima semana. Então, eu penso que a gente pode já pensar quais são as soluções, né? Quem, de repente, eu tenho, sei lá, um computador que está parado, a gente pode botar em algum lugar, não sei. Vamos pensar quais são essas soluções que a gente pode oferecer para os colegas, né? E tentar ajudar da melhor forma possível. De repente, a gente faz uma escala, um dia eu fico de plantão, um dia Sandreira fica, um dia Manfredo fica, e a gente tenta ajudar os colegas, quem tem um pouquinho mais de experiência nessa questão aí da prestação de contas. Eu acho que a gente pode também se doar um pouco do nosso tempo para ajudar. Eu acho que vai ser legal, acho que pode funcionar, né? Mas vamos pensar nisso junto na próxima terça. Bom, queridos, vamos caminhar para o final. Tem o quinto item de pauta, que seria informes gerais e tudo. A gente tem o pedido do Conselho Municipal de Cidade. Para mim é uma coisa nova, eu não conhecia. Temos que ter 2 representantes do movimento cultural do município para participar desse Conselho Municipal da cidade. Qual é a característica desse conselho? Pessoas que tenham uma relação com a parte de patrimônio, né? Nós temos pessoas aqui no conselho, mas também temos outros colegas aí, fazedores de cultura, que têm conhecimento nessa área. Então, eu queria pedir aos senhores que pensassem nessa possibilidade. Como teremos uma reunião extraordinária na terça-feira, a gente coloca aí esse ponto em pauta, porque a gente já encerrou aí o nosso tempo regulamentar. Então, eu acho que sim, né, Aline? A gente encerrou, acho que o tempo. Aí a gente coloca para termos a sugestão aí desses 2 nomes. Eu vou pedir, vou encaminhar um e-mail para as entidades do município, né, FECAT e as demais entidades que possam se manifestar a respeito, porque essa manifestação, essa indicação não é uma indicação do Conselho. O Conselho foi solicitado, mas é uma indicação das entidades da sociedade civil, ok? Então, eu estou comunicando aqui
para os colegas, eu vou encaminhar esse e-mail para as entidades que a gente tem em cadastro e solicitar essa indicação de 2 nomes para participar do Conselho Municipal de Cidade, que é muito importante. Bom, ficamos por aqui. Eu quero abrir a fala para o secretário Manuel, secretário Paulo Renato, se quiserem nesse momento se manifestar. Vamos ter extraordinário, então, na próxima semana, para fazermos, então, a discussão, né, continuar a discussão a respeito da Lei Aldir Blanc e, enfim, da prestação de contas e tudo mais. E aí eu abro, então, a fala para o secretário Manuel e para o secretário Paulo Renato, para a gente poder, então, encerrar essa reunião. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Finalizando, importante, fico muito feliz com o Conselho Participativo, Opinativo, Colaborativo. Só assim nós vamos reconstruir a cultura de Vila Velha. Com essas participações, com o contraditório, com os anseios, com as críticas. É fundamental. Esse Conselho, ele tem tudo para se tornar muito mais forte. Eu fico muito feliz em poder participar e colaborar. E podem ter certeza que a Centec, Prefeitura Municipal de Vila Velha, a Subsecretaria de Cultura e o Manuel Góes estão empenhados em estar juntos com vocês para construirmos juntos e superarmos as dificuldades. Muito, muito obrigado e contem comigo. Secretário Paulo. Primeiro é só pedir desculpa aí que eu tive que me ausentar em função de outras agendas aqui internas, né? Mas a equipe nossa está aí para poder construir a cultura que a gente acredita. Estamos trabalhando para poder buscar minimizar essa dificuldade que somos sabedores que todos vocês estão passando, né? É um momento muito difícil de falta de esperança de como fazer para poder sobreviver, não é nem para pagar a conta, é para sobreviver. E a nossa equipe está empenhada construindo formatos. O prefeito Arnaldinho Borgo tem nos cobrado muito o poder fazer mais pelo setor, e a nossa equipe está trabalhando nesse sentido, está trabalhando, buscando formatos para que a gente consiga estar mais junto e participando e amparando, no bom sentido, né? E abertos aí, a Dalgisa sabe, nós estamos abertos para a gente poder construir juntos esses caminhos para poder fazer com que vocês consigam primeiro sobreviver e depois retomar o dia a dia, né? E nesse momento nós estamos aí trabalhando de forma remota em função de tudo que a gente está passando. A gente faz um apelo grande para que a gente se cuide, né? Cuide de você, cuide dos seus, se proteja. A coisa está cada vez mais perto de nós, vocês certamente estão sentindo isso, né? E a gente quer vencer juntos, né? A gente não pode perder a fé, a gente tem que acreditar e certamente dias melhores virão, né? Porque tem um propósito maior para tudo isso que está acontecendo, certamente, e que o tempo vai dizer, né? Mas que a gente precisa estar bem, estar com saúde, porque com saúde a gente consegue vencer os outros obstáculos, vários obstáculos que nós temos no dia a dia. Então, obrigado aí e estamos à disposição. Caríssimos, então a gente agradece aí a participação de todos, são 16 horas e 3 minutos, nós vamos encerrar a nossa reunião, agradecer a participação de todos os conselheiros, dos secretários e também dos colegas da sociedade civil, e terça-feira nos encontramos novamente para ampliarmos e continuarmos dialogando. Ok? Aline, muito obrigada por seu trabalho incansável junto ao Conselho. A gente agradece muito por seu trabalho e sua dedicação. Adalgisa, teve umas perguntas que algumas pessoas fizeram pontuais
Depois, se você puder registrar e passar para mim, que eu posso responder essas pessoas especificamente depois? Pode. Eu já baixo aqui o chat, porque o chat eu tenho como salvar. Eu baixo o chat, já te envio e aí a gente vai respondendo a todo mundo. Ok? Ok, tá, obrigada. Eu que agradeço. Queridos, então assim, se alguém tem mais alguma pergunta para colocar, coloque agora, porque eu já vou fechar a reunião, mas se você puder, abra sua câmera e vamos dar um sorriso, ou de máscara, sorria com os olhos, né? Celso sorrindo com os olhos, querido, mas animado sempre, é isso aí. A gente pode estar sofrendo, mas a gente tem esperança. Vamos lá, meu povo, abra a câmera de vocês, dê aquele sorriso bonito. Celso, querido. Ache o seu melhor ângulo para você ficar bonito na foto. Pronto, falta aí a Estela, o Fábio, Tobi Gil tá aqui, olha que beleza, Deb, Binael. Vamos lá, people. Abra a câmera aí. Tô esperando. Wagner, mostra a beleza, querida. Aí, Deb. Ai. Aline, minha filha, tá com câmera? Abre aí. Olha, a Aline tá falando aqui para passar para mim as questões. Se vocês quiserem passar pelo WhatsApp, eu vou printando e vou mandando para a Aline, tá bom? Se quiserem dar agilidade para isso, é possível também. Olha, a Sandreira não é bobo nem nada. Vamos lá, peraí. Deixa eu admitir uma pessoa aqui. Eu vou fazer a foto então. Sorria. Opa, Eunice, conselheira, tá entrando, gente. Deixa eu dar a oportunidade dela. Eunice, minha linda, abre sua câmera, Eunice, que a gente tá esperando só você para fazer. Ai, 1, 2, 3 e sorria. Foi. Ok, minha gente. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês. Fiquem bem. Protejam-se. Tchau, tchau.